A mesa de hoje é uma mesa muito interessante. Ela vem discutir um tema que já está no cenário acadêmico brasileiro há bastante tempo, traz um pouco de história de cenários que envolve a lei de cotas de universidades do exterior, e temos conosco pessoas que têm uma vivência, um conhecimento e uma ação muito enfática dentro dessa temática. Então, prevaleceu de uma forma muito intensa, a partir de 1950, a ideia de que o Estado deveria intervir para resolver problemas das desigualdades. E isso foi vitorioso até os anos 80, quando se retoma, a partir da política do consenso de Washington, uma política de desmonte do Estado. Mas isso prevaleceu durante muito tempo. E o mundo discutiu isso, e muitas políticas foram adotadas nesse período, e acho que é importante pautar que a discussão sobre as cotas e políticas de ação afirmativa não se dá agora. O Brasil entrou tardiamente nessa discussão, nos anos 90, mas uma discussão vem se arrastando desde a segunda metade do século passado. A segunda questão é a característica da sociedade brasileira. Nós montamos, provavelmente, o estado mais cruel de desigualdade social entre as 20 maiores economias do mundo. O Brasil montou, ao longo da sua construção, um estado extremamente violento, um estado que tem a gramática da destruição dos corpos não brancos na sociedade brasileira, faz parte do histórico da sociedade brasileira, e constituiu também um aparato ideológico que sustenta esse tipo de prática e ação. E a universidade fez parte disso num determinado momento. E agora precisa desconstruir. Mas uma parte do movimento e dos intelectuais negros passaram a pautar a ideia de que preconceito é a ideia pré-concebida contra o negro. Uma ideia que foi se construindo ao longo da trajetória no Ocidente. Passa por Platão, passa por Santo Agostinho, passa por Hegel, mas uma ideia de menor valia do negro. Menor valia em relação ao branco, ao sujeito branco. E essa construção ela foi se arrastando na história brasileira e se confirmando a partir de políticas públicas adotadas na sociedade brasileira. Para isso, nós pensamos políticas concretas, políticas públicas concretas. Uma delas é a Lei 10.639. Quando se pensou a Lei 10.639, era para dissolver, no campo da educação, essa visão pré-concebida em relação aos negros. Mas a ideia era ampliar a presença negra nesses espaços de invisibilidade. E por isso vieram as políticas de cotas. As políticas de cotas elas tentam, a partir de uma ação institucional, romper a segregação, a invisibilidade do negro na universidade. Eu acho que nós temos assim algumas propostas que precisam ser apresentadas. A primeira é a ampliação das cotas. Essa ideia de que você tem que adotar as cotas num determinado momento e abrir mão delas, eu acho que não tem um tempo preciso para isso. O Brasil tem, desde 1500, construído uma política de segregação. Você não pode resolver isso no âmbito da produção acadêmica em 10, 15 anos. Nós temos que adotar que o Estado brasileiro é responsável por essa situação e tem que adotar políticas públicas para a superação disso. E a universidade é um espaço importante para essa reflexão. As políticas de recepção dos discentes na universidade. Adota-se as cotas, nós adotamos na nossa universidade, temos uma meta para 2018 de 50% de PPIs na universidade, mas você precisa criar mecanismos de recepção das pessoas na universidade. Muitos enfrentamentos que nós estamos tendo nos campos da nossa universidade é em função dessa grande presença negra e da ausência, na minha opinião, de uma política institucional que pudesse receber esses alunos. Então, nós temos uma elite na segunda metade do século XIX que ela não quer ser brasileira, ela não se identifica com nada que é popular, ela quer ser europeia. E esse gene dessa elite ele percorre todo o século XX, chega até nós no século XXI. É importante a gente perceber, e o recorte que eu faço é pela comunicação, então, assim, eu acho que a comunicação ela é extremamente importante para a gente entender como é que se dá o processo de inclusão e exclusão, porque ela vai legitimando. E, analisando os jornais da segunda metade do século XIX, nós temos aí alguns elementos que seriam importantes. O primeiro, a construção de raça e ciência, então a segunda metade do século XIX é interessante que o jornalismo científico está muito presente ali, a gente acha que é um fenômeno do final do século XX, do século XXI, mas já vem desde a segunda metade do século XIX, quando os jornais eles começam a fazer muita divulgação da ciência,
porque se acreditava que a ciência poderia ser um elemento civilizatório, não no sentido de desenvolvimento de país, mas no sentido dessa classe, dessa elite se sentir europeia. Né? Então, civilização tem um sentido eurocêntrico. Então, atualmente, eu acho que a forma de inclusão e para reverter essa situação, uma das formas, né, que eu acho que todas são legítimas, seria pegar o elemento reforço positivo. Né? Então, recuperar essa história. Para terminar, o que eu posso dizer é que a USP ainda está muito atrasada no processo de inclusão, infelizmente. E essas questões elas só estão chegando porque essa temática tem caído como uma bomba dentro da universidade, ela não sabe resolver, por isso que ela está institucionalmente criando todos esses espaços que nós temos aí. Eu acho que a Unesp até tem evoluído até um pouco mais do que a USP nesse sentido. Então, nós estamos aí nas comemorações dos 40 anos, nós temos uma história muito recente como universidade, apesar de alguns institutos já terem mais de 50 anos, como é o meu caso, sou de Assis, né? Nós temos, então, como um marco principal que eu acho que não foi citado, que eu vejo na questão da política dessas ações afirmativas, que é o que marca a nível nacional, que é a lei que estabelece as cotas da universidade e que força o governo do PSDB a levar para as universidades um programa também de inclusão. Então você tem todas as universidades federais com um sistema de 50% de egressos de escola pública e o índice da região, segundo o IBGE, como uma ação afirmativa para cotas raciais. Então você tem um parâmetro, você tem junto a isso, 2 anos antes, o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que vai muito mais além da permanência, vai com saúde, com uma série esporte, toda uma série de ações que vão viabilizar não só a entrada desse estudante, egresso de escola pública, com uma condição socioeconômica menos favorável a se formar na universidade pública, então isso quebra uma série de paradigmas da educação superior que estão sendo modificados. Hoje nós temos a Unesp visivelmente modificada nos seus alunos. Então, a partir de 2007, você tem a efetiva expansão da educação brasileira no ensino superior e, consequentemente, você tem a adoção crescente nessas universidades dessas políticas de ações afirmativas. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma série de contradições, né? Então você vai ter a questão, o privilégio de alguns, né, a questão da má qualidade do ensino fundamental e médio, então a gente vai colocar aluno que tem uma menor formação, isso a gente vai estragar com a universidade pública, que vai permitir a entrada de alunos despreparados, e toda a questão, a cota vai estimular o preconceito racial, né? Então você tem a presença, isso vai estimular, vai gerar estigma, vai perder a qualidade, você vai ter uma série de ações, né, e vai ferir a questão do mérito, da competência pessoal, né, é inconstitucional porque é igualdade, então tem que ser só o mérito. Então há toda uma discussão da adoção de políticas de cota, que esses trabalhos que analisam a inclusão na universidade, eles vão mostrar que todas essas colocações, principalmente quanto ao desenvolvimento, elas não se completam. Então você tem dados muito interessantes resultantes dessa análise da inclusão. Então, essas pesquisas sobre inclusão e desempenho, né, inicialmente, isso leva a uma maior resistência de cotas raciais. Agora, trabalhos mais recentes mostram que o desnível é inicial, mas depois os cotistas alcançam os demais e se qualificam, ou seja, não há diferenças estatisticamente significativas no resultado do processo da educação superior, ou seja, não há uma perda de qualidade e eles acompanham e chegam lá. E além disso, eles têm uma taxa de evasão menor do que os não cotistas.
Então você tem um ganho, uma taxa de oração, significa que eles se dedicam mais ao curso que eles conquistaram do que os não cotistas. Bom, boa noite, meu nome é Edson. Eu tenho 2 perguntas para a mesa. Eu gostaria que vocês pudessem apontar quais são as falhas e os sucessos da política de cotas nas universidades. Sabe? O que vocês consideram como falhas, né, e como solucionar isso, e o que vocês consideram como sucesso? Quero fazer uma menção. O Edson é autor, um dos autores de um dos textos mais importantes do movimento negro recente. Em 92, ele ajudou a escrever um texto que mostrava que o Estado brasileiro era responsável pela destruição dos corpos negros no Brasil. O Edson é um desses autores, tal, e um cara que tem uma história importante no movimento negro, né? Rapidamente sobre sucessos, né? É visível o número e o aumento de negros na universidade, na Unesp. É visível. Né? E um fator positivo dessa presença, eles estão constituindo um fenômeno novo que emergiu recentemente, são os coletivos negros. Praticamente todos os campos, como coordenador do NUP, eu vou nos campos, tem lá um coletivo. Mobilizado, organizado, discutindo, debatendo. Eles estão realmente reinventando coisas legais, né? Enfrentamentos em sala de aula, na linguagem, no comportamento, nas propostas de extensão, nas propostas de pesquisas. Os TCCs ficaram muito mais interessantes. Tem uma mudança muito grande na universidade. Eu acho que deu uma renovada na universidade, uma renovada positiva, né? A falha, na minha opinião, é que nós, não é propriamente uma responsabilidade compartilhada, mas nós ainda não conseguimos encontrar o mecanismo adequado para receber esses alunos. Eu acho que a questão da diversidade ela modifica também muito o professor, né? É um processo de mudança muito grande. O Skinner ele fala, né, que nós temos uma filogênese, né, que vai passar pela questão da nossa identidade genética, fenotípica, né? Nós temos uma ontogênese, que é a característica própria de cada indivíduo que ele traz, e a questão da cultura, né? Então, eu acho que a questão da diversidade dentro da universidade, ela provoca esses elementos. E por isso que ela gera tantos conflitos, né? Vem gerando tantos conflitos. Mas eu acho que principalmente, ela tira o docente ou os docentes da zona de conforto, né? Porque ele precisa contemplar diferentes tipos de pessoas, né? E o desafio maior é o docente também ver pessoas como pessoas, né? Não como objetos, mas como pessoas que têm individualizadas, que têm sua própria história. Talvez é a grande revolução da educação, talvez isso daí.